Olá, eu sou Juliana Pulsena, nutricionista e pesquisadora do tema nutrição e autocuidado, basicamente voltado para a prática meditativa. Será que é possível ter uma perda de peso adequada, satisfatória, sem o uso de dietas restritivas e com atividade física intensa? É sobre esse assunto que a gente vai conversar. Não podemos simplesmente considerar que as pessoas sejam apenas um somatório de calorias, um balanço daquilo que ingere com aquilo que gasta. Os seres humanos são muito mais complexos do que isso. Eu costumo fazer uma analogia como se fôssemos um grande iceberg. O que nós costumamos ver é apenas a parte externa do iceberg, é a nossa representação enquanto pessoas aqui. Porém, somos construídos sobre uma base criada de emoções, crenças, sentimentos, sensações e percepções. E além disso, aquela imagem que as pessoas têm da gente. Com base nessa estrutura, nós nos apresentamos ao mundo e criamos então a nossa relação com as pessoas, com as situações e principalmente com os alimentos e com o nosso corpo. E por serem as pessoas diferenciadas em função da estrutura com que elas se criam e são apresentáveis para o mundo, existem as particularidades de um organismo para o outro. Muitas vezes a pessoa tenta fazer a restrição calórica, até perde peso, porém ela recupera de forma muito rápida, ou às vezes ela não consegue obter êxito. Isso se dá por conta desse misto que existe de emoções, sensações e sentimentos que muitas vezes te traz para essa base, para esse ponto de equilíbrio que nem sempre é o seu peso ou o seu corpo desejável. As emoções, percepções e sensações de como estamos no mundo fazem com que a gente tenha uma relação muitas vezes distorcida com o nosso corpo e com os alimentos. Muitas vezes não temos a capacidade de perceber quantitativamente o quanto estamos comendo, porque muitas vezes somos motivados a nos alimentar por estas emoções que estão subliminarmente sendo manifestadas, são manifestadas de forma inconsciente. Todas essas crenças limitantes, emoções e sensações muitas vezes ditam o nosso comportamento. E dessa forma, de forma inconsciente, vamos repetindo padrões que nos trazem sempre para o mesmo ponto de retorno. Uma relação não satisfatória e não muito saudável com os alimentos e com o nosso próprio corpo. Se não podemos ter consciência daquilo que nos move, dessas emoções e crenças que estão no subconsciente, de que forma então podemos modificar esse comportamento? A proposta inicialmente é mudando a forma de se relacionar com os alimentos. Mas como fazer isso? Como pesquisadora do tema nutrição e autocuidado, tive a oportunidade de acompanhar muitas pesquisas referentes ao tema que foram muito claras em demonstrar que a prática meditativa é capaz de simplesmente dissolver todas essas crenças que nos limitam, facilitando modificar a relação com os pensamentos, com as percepções corporais e principalmente com tudo que está à nossa volta. Desta forma, dissolvendo estes padrões, fica muito mais fácil relacionar-se de uma outra perspectiva com aquilo que você acreditava ser impossível, ou seja, a mudança do comportamento alimentar. Estas energias, crenças e padrões emitem um certo campo vibracional. Este campo vibracional é um campo que atrai muitas vezes um padrão vibratório não muito adequado, que te retém num comportamento repetitivo. E é aí que a radiestesia entra para facilitar ainda mais a liberação, juntamente com a prática meditativa, destes padrões inconscientes, facilitando e otimizando os seus resultados em relação ao seu padrão alimentar. Radiestesia é uma ciência milenar que é a capacidade de mensurar um campo vibracional a partir de instrumentos. Diversos instrumentos podem ser utilizados, como metais, madeira, pedras, cristais. Toda essa base de crenças e padrões, elas são basicamente comuns a todas as pessoas que passam por esse processo
um pouco árduo em relação à sua composição corporal, ao seu peso. Essas crenças que se repetem de pessoa para pessoa também se retroalimentam. Essas crenças interagem e mantêm com que as pessoas que vibram nesse padrão de energia se mantenham constantemente neste padrão, porque estamos todos conectados e interligados do ponto de vista energético. Desta forma, será que é mais efetivo um trabalho feito de forma individualizada ou um trabalho em grupo teria um impacto maior? Um trabalho em grupo tem um impacto maior, uma vez que coletivamente todas essas crenças são liberadas, fazendo com que o padrão do grupo liberte-se, sintonizando com um outro nível vibracional, permitindo que então esse retorno ao ponto inicial seja dificultado, pois o grupo vibra agora num padrão diferenciado, sustentando a energia e facilitando com que essa troca de padrão alimentar se mantenha a longo prazo e não mais de uma forma imediatista, tendo o resultado da perda de peso, porém recuperando em pouco tempo o resultado que havia sido alcançado e retomando ao padrão inicial. Durante esses 10 anos de pesquisas relativas a práticas meditativas e ciência da nutrição, foi possível desenvolver um programa que favorecesse o sucesso dessa relação com o corpo e com os alimentos, englobando os 3 pilares: a nutrição, a prática meditativa e a radiestesia. Esse programa é o Anutrim, um aconselhamento nutricional integral, que vê o indivíduo em sua completude. O aconselhamento é uma forma de trabalhar o processo nutricional de forma não prescritiva, ou seja, com a não utilização de dietas restritivas. Cada pessoa parte exatamente do ponto em que está, seja a primeira vez que participa de um programa como esse ou se já tenha participado de outras formas de algum programa de emagrecimento, seja de forma individual ou em grupo. Durante 21 dias, a equipe Anutrim estará totalmente disponível para te auxiliar em dúvidas e dando suporte ao seu processo, de forma coletiva e individualizada, fazendo a nossa parte para que facilite a sua. Isso tudo 100% online, aí de dentro do conforto do seu lar. A comida é um ato cultural, social, de interação, né? Comer é gostoso. Então, eu acho que está sendo uma aprendizagem assim, incrível. Eu não quero sair, né? Assim, se puder continuar, a gente continua, né? Porque é impressionante, é impressionante. E a roupa que não cabia, cabe. Quando eu olho no espelho, eu vejo outra coisa. Né? Hoje eu fui na empresa e aí uma profissional virou para mim e falou assim: você nunca pode parar com esse processo, porque você é outra pessoa, você está mais alegre, mais viva, né? Então eu estou muito feliz, gratidão pelo convite, gratidão pelo grupo, gratidão por ter conhecido cada um de vocês. E assim, eu por mim eu fico, né, no grupo. A gente não precisa sair, a gente pode continuar numa boa, porque eu acho que é muito legal. Eu estou fazendo 1 ano, mais ou menos, de tratamento nutricional. Mas eu vou na minha toada, né? E ele falou assim: olha, esse mês foi sua melhor performance, tá? Quando ele fez a bioimpedância, tá? Foi a melhor performance, porque eu ganhei massa magra, tá? Eu perdi gordura. Tô gostando muito, tá sendo um grande resgate. Eu quero dizer que veio quando falou aí que eu ouvia falar que meditação ajuda a emagrecer. Eu falei, uai, que milagre é esse? Que trem bom é esse, né? Então, assim, agora eu estou entendendo que a percepção que a gente tem de apreciar, de observar o que eu estou comendo. Gente, coisa mais linda, quando eu ia colocar comida no prato e eu olhava assim, eu pensava, peraí, não preciso colocar isso tudo. Eu até me emociono assim, sabe?
porque é algo assim tão difícil e mecânico de ser ir assim no automático. Bora comer, vamos comer, tô com fome. E mesmo muitas vezes eu comendo sozinha, sabe? Então isso pra mim assim me mostrou que tem poder aqui dentro também, tá? E muita gratidão a todas. Um abraço. Mas a hora que eu medi, inclusive eu comentei, né, que eu tinha perdido medidas. Eu não esperava. E eu sou muito encanada com a balança. E eu coincidentemente, ontem eu coloquei uma roupa que eu percebi, falei, nossa, parece que estava mais apertada na cintura essa roupa. E a hora que eu fui medir, realmente eu tinha perdido medida. Então foi muito legal. E foi um autoconhecimento, a meditação é muito nova, eu comecei com vocês, eu não tenho essa experiência, mas foi muito bom, mas valeu a pena. Se isso faz sentido para você, se você acha que é o seu momento de tentar uma nova oportunidade, procure a nossa equipe, vai ser um prazer ter você conosco.